Olá, pessoal. Aqui é o professor Marco Tida, aqui da FEF Unicamp. Vamos dar mais uma aula da disciplina EF 315, Luta. E hoje, com a presença do professor, mestre, doutorando, Arlindo Baião Júnior, né, que vai falar sobre as lutas de curta distância, né? Agradeço também a presença do professor, mestre, Sifu, doutorando, Ortega, Henrique Ortega, e a aluna, a querida aluna, né? PAD também da disciplina, Sabrina. Vou ler aqui sobrenome, hoje não vou errar, hein? Ganzela, Sabrina. Muito obrigado, Sabrina. E, logicamente, divido a disciplina com a professora Maria Luísa Tanuri Alves, mais conhecida como professora Malu, tá bom? Juninho, né? Eu vou falar professor Arlindo, fica muito formal, né? Juninho, então eu gostaria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho do seu histórico na questão das artes marciais, dos esportes de combate, né? De forma breve, mas que conseguisse resumir um pouco dessa sua trajetória, que é bem interessante e até não muito usual, né, Juninho? Porque você tem experiências internacionais diversas, que eu gostaria que você citasse elas, porque isso mostra também que, apesar de jovem, né, tem toda essa trajetória dentro da área das lutas, né? E aí, durante, né, a sua aula, ou mais próximo ao final, a gente vai fazendo pequenas intervenções aí, se necessário, né? A gente já sabe mais ou menos como é que vai ser a dinâmica da sua apresentação. Agradeço mais uma vez, né? Lembrando que o Juninho, né, fez o mestrado e está fazendo doutorado pela FEF, você também participa ativamente da disciplina já há muito tempo. Agradeço mais uma vez aí a sua presença, Juninho. Por favor, fique à vontade, a gente já fez uma estratégia aí de apresentação que deve ser muito interessante, né, nesse momento de distanciamento, né, físico, pelo menos. Obrigado, Juninho. Manda bala. Eu que agradeço, professor. E vamos começar então, vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Arlindo Baião Júnior, conhecido como Juninho, tá? E vou falar um pouco da minha história nas artes marciais. Hoje a proposta é eu falar sobre as lutas de curta distância, mas eu vou trazer também um pouco da minha história dentro dessas lutas de curta distância, um pouco da experiência internacional advinda delas. Bom, pessoal, eu comecei no jiu-jitsu em 2004, eu ainda era criança, tinha mais ou menos 12 anos, e na época eu adorava esporte, só que eu não conseguia praticar muitos esportes, não me sentia bem. Por quê? Apesar de ser um período de iniciação esportiva ainda na infância, todos os esportes que eu praticava, eles tinham um caráter muito voltado para a competição. Então, basicamente, aqueles alunos que tinham mais propensão àquele esporte, já tinha uma bagagem motora mais avançada, eram os alunos que acabavam jogando. E a gente que às vezes estava naquele período que na verdade deveria se aprender, deveria focar no ensino e tudo mais, acabava ficando um pouco de lado. É até uma lógica um pouco inversa, porque se a gente traz isso para a escola, a gente pensa, às vezes, numa aula de matemática, a gente tem aquele aluno que tem mais facilidade na matemática e aquele aluno que tem mais dificuldade. Na lógica do esporte, seria assim, aquele aluno que tem facilidade, ele que vai ficar fazendo a matemática, e aquele aluno que tem dificuldade vai ficar um pouco de lado. Então, não faz muito sentido. Mas essa é a lógica do esporte que eu passei na minha infância. Acredito que vários de vocês possam ter passado também. E no jiu-jitsu aconteceu algo diferente, que no jiu-jitsu, independente se você fosse bom, se você fosse ruim, era um esporte individual, você lutava. Então, no jiu-jitsu, eu conseguia ter a vivência do esporte, que às vezes num esporte coletivo, às vezes ninguém tocava a bola para você, às vezes você ficava de reserva, às vezes, mesmo no jogo, você não jogava. Enfim, isso acabou me encantando no jiu-jitsu. E comecei a praticar jiu-jitsu aos 12 anos,
Um pouco de tempo depois, em 2006, comecei a praticar judô também, porque eu percebi que o judô poderia agregar ao jiu-jitsu. Na época eu pensei, nossa, se eu aprender judô, vai me agregar ao jiu-jitsu. Naquela época, quem praticava jiu-jitsu não gostava de quem praticava judô e vice-versa. Nem os professores se gostavam. Só que eu tinha uma cabeça um pouco diferente. Eu pensava, bom, se eu aprender judô, vai melhorar meu jiu-jitsu. E já que eu sei jiu-jitsu, eu vou conseguir fazer judô de uma forma mais efetiva também. E comecei praticando os dois. Quando eu fui ver, pessoal, aos 16 anos, eu já estava dando algumas aulas de jiu-jitsu em alguns projetos sociais para algumas crianças, auxiliando meu professor na época. E isso me despertou a vontade de seguir carreira no esporte, através do jiu-jitsu e do judô. Em 2011, eu entrei para a faculdade de educação física, justamente devido a esse meu contato com as lutas. Fiz educação física aqui na faculdade de Jaguariúna, fiz licenciatura e bacharel. Posteriormente, eu fui para a Universidade de Coimbra, onde eu fiz uma especialização em esportes de combate. Fiz um semestre de mestrado lá também, mas não concluí, voltei para o Brasil. Voltando para o Brasil, entrei no processo de mestrado na Unicamp, onde eu realizei um mestrado em lutas para pessoas com deficiência. Foi o primeiro momento que eu tive contato específico com o esporte para pessoas com deficiência. E agora no doutorado também estou nessa área de judô paralímpico, que é judô para pessoas com deficiência visual. Tá? Nessa minha transição nas lutas de curta distância, eu também pratiquei outras modalidades. Por exemplo, o Suai Jiao, que é uma luta da China, que ela tem muitos aspectos similares ao judô. Então, eu, através de um professor que vem para a FEF de vez em quando, e ele é professor de Suai Jiao, eu acabei praticando e participei de algumas competições de Suai Jiao. Também pratiquei uma modalidade chamada Kazakh Kurese, que é uma modalidade que também é similar ao judô, e ela é lá do Cazaquistão. E nessa modalidade, eu pude representar o Brasil no Cazaquistão por 3 vezes, 2 como atleta e uma como técnico da seleção brasileira, tá? Então, vocês veem que as lutas de curta distância, isso eu vou falar um pouco para vocês hoje, elas têm vários fundamentos em comum. Então, às vezes você sabe uma luta de curta distância, você consegue se adaptar muito facilmente a outras lutas de curta distância pela similaridade dos seus fundamentos. E é isso que eu vou falar para vocês hoje, tá? Como o professor disse no início, eu tive algumas experiências internacionais também, e até é engraçado, eu vou falar um pouquinho delas hoje para vocês. Eu dei aula de jiu-jitsu na Coreia do Sul, em 2016, fiquei uma temporada na Coreia do Sul. Em 2015, eu estava em Portugal fazendo especialização, também dei aula de jiu-jitsu em Portugal. E eu tenho acompanhado a disciplina como PED, e eu assisti a última aula de vocês, de capoeira, achei muito interessante o relato dos professores, falando da importância da capoeira, e que ela remete à nossa cultura brasileira. Eu não sei se vocês sabem, mas o jiu-jitsu, ele também é uma arte marcial brasileira. Tanto que ele é conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu, ou na tradução para português, jiu-jitsu brasileiro, tá? Mas como que o jiu-jitsu, com esse nome tão oriental, é uma arte marcial brasileira? Basicamente, pessoal, o jiu-jitsu ele existia no Japão com uma forma diferente. Eles tinham um foco principalmente em combate voltado para a guerra. Eles treinavam essa arte marcial lá, eles chamavam de Jujutsu, pensando em combates corpo a corpo em situação de conflito real entre povos, entre vilarejos, conflitos voltados mesmo como se fosse uma guerra. Quando essa arte marcial chegou no Brasil, os brasileiros, chegou em 1915, no Brasil não existia esse tipo de guerra, esse tipo de conflito que existia no Japão feudal.
Então, os brasileiros eles começaram a adaptar esse jiu-jitsu que eles aprenderam, então aquelas técnicas japonesas, para o contexto da época que acontecia no Brasil, que era o quê? Briga. No Brasil não existia conflito de guerra, existia briga. Então eles começaram a adaptar aquelas técnicas com viés mais voltado para a defesa pessoal. E conforme esse jiu-jitsu foi evoluindo, ele começou também a ter uma vertente esportiva, tá? E esse jiu-jitsu ele ficou tão diferente do jiu-jitsu japonês, que os japoneses começaram a vir para o Brasil aprender o jiu-jitsu do Brasil. Daí que se originou o jiu-jitsu brasileiro, que é considerado uma arte marcial brasileira. Ela não nasceu, não se iniciou no Brasil, porém ela foi transformada e ressignificada no Brasil. E o que a gente pratica hoje aqui é totalmente diferente do que se pratica no Japão, tá? A capoeira tem uma história parecida, que ela não surgiu especificamente no Brasil, ela veio da África, mas dentro do Brasil ela tomou outro caráter, outro significado, e é considerada uma arte marcial também brasileira, com raízes africanas. O jiu-jitsu segue essa mesma lógica, é uma arte marcial brasileira com raízes japonesas, tá? E uma coisa muito interessante é que, por exemplo, quando eu fui dar aula na Coreia, eu cheguei na Coreia e eu dava aula em inglês. Eu falava inglês, explicava tudo em inglês. Aí geralmente tinha um aluno que traduzia para coreano. Era uma confusão assim para a gente se entender. Só que depois, mais ou menos de um mês dando aula na Coreia, eu estava em casa e comecei a pensar: bom, quando eu aprendo judô no Brasil, eu aprendo em japonês. Quando eu aprendo karatê no Brasil, eu tenho que aprender todos os termos em japonês também. Quando eu vou aprender taekwondo, eu tenho que aprender em coreano. Por que eu estou aqui na Coreia e estou ensinando em inglês? Pensei, não, vou começar a ensinar em português. E a partir daí, dessa reflexão, comecei a dar aula praticamente em português. Obviamente, os termos como beber água, bom dia, tudo bem, conversar com os alunos. Conversava ainda um pouco inglês, conforme o tempo foi passando, comecei a falar em coreano, mas com relação às técnicas e à luta em si, eu comecei a ensinar em português, contar em português, desequilibrar, derrubar, raspar, enfim, todos os termos em português da arte marcial, tá? E uma coisa também interessante é que nas competições de jiu-jitsu na Coreia, todos os termos eram falados em português. Quando eu fui para a primeira competição, o árbitro chama os atletas e fala: combate. Aí eles começam a lutar. Vai parar o combate? Parou. Então eles falam todos os comandos em português. Então muitas vezes a gente pensa que nossa cultura não é tão valorizada, ou tem essa impressão. Eu posso dizer que no jiu-jitsu a nossa cultura é extremamente valorizada pelo mundo. Inclusive, pessoal, existem alguns países que eu vou dar o exemplo aqui do Emirados Árabes, que o jiu-jitsu é obrigatório nas escolas, na polícia e no exército. E eles contratam só professores do Brasil e eles pagam muito bem. Lá o salário base, se você for terceirizado, é $5.000. Se você for contratado direto pela empresa, do Sheik, sem ser terceirizado, o salário é $10.000. Então, o Emirados Árabes hoje tem muitos professores brasileiros dando aula de jiu-jitsu, tanto em escola, quanto no exército, quanto na polícia, e também em academias do país. E tem se tornado um grande mercado para o jiu-jitsu do Brasil. Tá? Muitos professores entram no jiu-jitsu, viram professores e às vezes não encontram uma situação muito rentável de se viver do jiu-jitsu no Brasil. Isso acontece também em vários esportes. E eles veem a Coreia, não só a Coreia, os Emirados Árabes, Estados Unidos também, como um amplo mercado, sendo que esses países eles demandam de muitos professores. Falta professor nos Estados Unidos, falta professor nos Emirados, falta professor na Coreia. Na Coreia eu fui o primeiro professor brasileiro que dei aula lá na história, para vocês terem uma noção de quanto o jiu-jitsu está recente lá. E o jiu-jitsu começou lá faz apenas 5 anos.
Então, é uma arte marcial que está nascendo lá ainda, e aqui no Brasil já tem uma grande tradição, tá? Bom, pessoal, essas são algumas histórias do jiu-jitsu, tá? E vou falar um pouquinho para vocês agora sobre as lutas de curta distância, tá? Bom, pessoal, as lutas de curta distância, para quem ainda não entendeu o que que é, eu sei que teve algumas matérias que foi falado sobre as lutas de curta distância, ou se for Ortega falou, mas basicamente, pessoal, são aquelas lutas, falando de uma forma bem simplista aqui, são aquelas lutas que acontecem de forma agarrada, tá? Que um adversário está segurando no outro. A definição da Mariana Gomes é as lutas que ocorrem com contato contínuo de forma predominante. Então, o que acontece? Eu seguro o meu adversário e esse contato contínuo ele ocorre no maior tempo da luta em si. Muitas vezes, um segundinho. Bom, muitas vezes, por exemplo, numa luta de karatê, numa luta de boxe, numa luta de muay thai, existe o contato no momento que eu dou o soco no adversário, no momento que eu dou um chute no adversário. Às vezes existe até um momento de clinch, que é aquele momento que eu seguro a cabeça do adversário para aplicar algumas joelhadas. Então esse contato existe, só que ele não é predominante se você pegar a luta como um todo. Você pega uma luta de 5 minutos, de karatê, de muay thai, de boxe, você vê que o contato contínuo que eles têm vai ocorrer durante mais ou menos 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. Então você vê que é uma menor parte da luta em si. Já as lutas de curta distância, esse contato ele corresponde à maior parte da luta. Ele é predominante. Então, numa luta, por exemplo, de jiu-jitsu, uma luta de 5 minutos, o contato seu com o adversário em 5 minutos vai ser mais ou menos 4 minutos e meio, 4 minutos e 40 segundos. E de judô da mesma forma, tá? Isso em todas as artes marciais de curta distância. Posso citar o sumô, o wrestling, que é a luta greco-romana, quem já ouviu falar. Tem também o sambo, que é da Rússia. O Kazakh Kurese, que é essa luta louca que eu lutei lá no Cazaquistão. Enfim, as lutas de curta distância são esse tipo de luta, tá, pessoal? Aqui eu separei um vídeo para vocês conseguirem visualizar algumas lutas de curta distância, tá? E esse vídeo é de jiu-jitsu. E por que eu escolhi o jiu-jitsu? Porque o jiu-jitsu, a luta, ele acontece tanto em pé quanto no solo. Então, esse vídeo é um exemplo bem legal para vocês visualizarem as lutas de curta distância. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ó, a luta está acontecendo no chão aí, ó. A luta em pé, com quedas. Essa menina é campeã mundial, Mackenzie Dern.
Esse é um vídeo de 2016. Não sei se vocês viram os sheiks ali, vestidos, comemorando na plateia. Esse campeonato ele é um dos maiores do mundo e ele é realizado nos Emirados Árabes. Ele, se eu não me engano, é o segundo maior do mundo na atualidade, tá? E até falando uma curiosidade sobre os Emirados Árabes, como que o jiu-jitsu foi parar nos Emirados Árabes, né? Isso é uma arte marcial brasileira e foi desenvolvida aqui, e os Emirados Árabes não tem muito a ver com o Brasil, né? A história, pessoal, vem de um sheik que ele tinha um filho e esse filho dele era muito introvertido. Era uma criança que não tinha muitos amigos, era uma criança com uma saúde muito debilitada. E um dia esse sheik apareceu um professor, e esse sheik estava nos Estados Unidos, e esse sheik colocou o filho dele para fazer uma aula de jiu-jitsu. E o filho dele se transformou através do jiu-jitsu, virou uma criança muito mais ativa, muito mais comunicativa, uma criança muito mais saudável, que até o sheik foi fazer jiu-jitsu. E ele gostou tanto que ele instituiu no país dele por lei. Agora o jiu-jitsu é obrigatório nos Emirados por lei. E segundo ele, tem uma frase muito famosa dele que é o seguinte: se é bom para o meu filho, é bom para a nação. Então ele instituiu o jiu-jitsu como obrigatório em todas as escolas, todo o exército e toda a polícia do país. Eles são obrigados a praticarem jiu-jitsu, tá? Jiu-jitsu também é uma arte marcial, ficou muito conhecida no MMA. Não sei se vocês sabem, também é outra curiosidade. O UFC, que é o maior evento de MMA do mundo, ele foi fundado por brasileiros. Não sei se vocês sabiam. Foi fundado por brasileiros em 1993 e foram brasileiros professores de jiu-jitsu, que na época eles tinham o objetivo de mostrar que o jiu-jitsu era mais eficiente que outras artes marciais. Então eles fizeram uma competição na qual valia tudo, qualquer golpe, inclusive valia o golpe baixo, valia dedo no olho, valia soco nas partes íntimas, enfim, valia qualquer coisa mesmo no início. E não tinha tempo de luta, não tinha round, podia participar qualquer pessoa de outra arte marcial, tá? Conforme essa modalidade, essa competição foi evoluindo, eles foram implementando algumas regras para a proteção dos atletas, também para ser melhor de ser assistido. Então colocaram tempo, colocaram rounds, colocaram luva, proibiram algumas técnicas que eram perigosas. Enfim, essa competição foi evoluindo e hoje em dia não é mais uma competição entre artes marciais. Hoje em dia é uma competição entre qual é o atleta mais completo, porque naquela época, onde começou, os atletas não tinham esse hábito ainda de praticar várias artes marciais para ser um atleta mais completo. Cada um tinha sua arte marcial e defendia a sua bandeira. Conforme foi evoluindo o MMA, os atletas começaram a praticar várias artes marciais. E hoje em dia você olha atletas que lutam no UFC, não tem nenhum que pratica apenas uma. Você vê lá, atleta pratica jiu-jitsu para luta de solo, pratica wrestling para quedas ou judô, pratica muay thai, kung fu, karatê, taekwondo para luta em pé. Então virou uma competição com outro viés, tá? E não é mais de brasileiros. O UFC ele foi vendido no final da década de 80 por 2 milhões de dólares. Recentemente, eu vi ele estava avaliado em 2 bilhões de dólares. Então ele valorizou bastante também e hoje deve estar valendo mais ainda, tá? Bom, continuando aqui, pessoal, vocês viram que as lutas de curta distância, elas ocorrem tanto em pé quanto no solo. Então essa é uma característica específica das lutas de curta distância. Elas ocorrem nos dois planos, tá? E isso faz as lutas de curta distância elas terem um leque maior de fundamentos, porque os fundamentos das lutas de curta distância tem tanto em pé quanto no solo. Então, quando a gente pensa em atividades ou fundamentos das lutas de curta distância, nós vamos ter, às vezes, mais do que, por exemplo, das lutas de média, que as lutas de média basicamente englobam só a luta entre os adversários em pé.
e as lutas de longa também. Então, a gente vai ter uma maior gama de fundamentos, consequentemente, uma maior gama de atividades, tá? Já que a gente está fazendo essa aula EAD, pessoal, essa aula online à distância, eu separei alguns vídeos de atividades para mostrar para vocês, tá? E vou passar aqui e a gente vai conversar sobre essas atividades, mas o objetivo principal é que vocês consigam visualizar o fundamento e a atividade proposta para trabalhar esse fundamento, tá? Eu separei aqui os 5 fundamentos das lutas de curta distância. Obviamente, essa é uma visão minha, pode ter gente que veja menos fundamentos, pode ter gente que veja mais fundamentos que isso, tá? Não é um padrão, não é algo padronizado, institucionalizado, mas é algo que eu acredito que englobe tudo que exista nas lutas de curta distância, tá? E o primeiro fundamento que eu vou falar para vocês é a pegada. A luta de curta distância, pessoal, para ela ocorrer, é necessário que exista a pegada. E a pegada é o quê? Quando eu seguro no kimono, na roupa do meu adversário. Tá? Se eu não conseguir segurar ele, não existe o contato, então não tem como existir a luta de curta distância. Então é um fundamento fundamental para que a luta de curta distância ocorra. Tá? E ela está presente em basicamente todas as lutas de curta distância. Eu separei um videozinho aqui para vocês. Essa é uma atividade, pessoal, que é chamada de reboque, tá? Basicamente, o professor amarra 4 faixas, fazendo um losango. Em cada ponta do losango, ele deixa um pedacinho da faixa, do nó, para que os alunos possam segurar. E olha como a atividade acontece. Mais o kumikata. São 4 faixas amarradas entre elas, com uma pontinha sobrando, onde eles vão estar fazendo a pegada, simulando a pegada da manga. O objetivo na brincadeira é alcançar as faixas que estão aproximadamente 1 metro de distância deles, sem soltar a pegada. Prepara. Bom, pessoal, basicamente é essa atividade. Vocês veem que a luta, pessoal, isso todas praticamente, ela sempre é realizada entre 2 pessoas. Então você vai ver uma luta de judô, é sempre 1 contra 1, uma luta de jiu-jitsu é sempre 1 contra 1. Mas para você fazer atividades, isso não é um fator determinante. Você pode fazer atividades em trios, em quartetos, em grupos. A gente pode falar que a luta em si, isso eu posso falar de todas praticamente, ela é um esporte individual. Porém, no seu treinamento, ela não necessariamente precisa ser um esporte individual. Ela pode ser um esporte em grupo, um esporte coletivo. Você pode fazer vários tipos de atividades que englobem grupos, cooperação. Aqui era um jogo de oposição entre 4 crianças, então é como se cada criança representasse um time. Enfim, é uma atividade que você pode utilizar para trabalhar a pegada, o fundamento da pegada, tá? De forma bem divertida e lúdica para as crianças. O próximo fundamento que eu vou falar para vocês é o fundamento do desequilíbrio e da projeção. A projeção, pessoal, é o ato de derrubar a pessoa no chão. Então, a gente tem tanto o fundamento de desequilibrar, quanto o fundamento de usar esse desequilíbrio para derrubar a pessoa no chão. Tá? É muito presente no judô, principalmente, no Cazaque-Kuresc, aquela luta do Cazaquistão. Se dá, até coloco um videozinho aqui do Cazaquistão para vocês, acho que seria legal. Para vocês conseguirem visualizar um pouco, eu acho que eu tenho aqui no Instagram, eu vou colocar no final da apresentação, quem tiver curiosidade. E é um fundamento determinante nessas modalidades, tá? Aqui eu separei uma atividade também, e esse aqui é do canal Budô Ensina, que é um canal que eu passo algumas atividades de ensino das lutas.
vocês 3 jogos para você conseguir trabalhar com seus alunos, seus estudantes, seus alunos, tá bom? Eu já fiz um vídeo falando sobre a pedagogia do jogo, vou deixar o link mais um vídeo do jogo, tá aqui, beleza? Quem vai me ajudar hoje é o Conrado. Bom, já acorda. Quem vai me ajudar hoje nesse vídeo é o Conrado, também conhecido como Fred Merck, que é também membro ativo da Mustache. Dá um grupo aí secreto, faz informação aí. Bom, pessoal, no primeiro jogo, como que vai ser? Ó, a gente vai colocar perto do pé, tá? A gente vai fazer pegadas de braço do pé. Primeira coisa, ó, eu vou tentar desequilibrar ele também, só que ninguém pode mexer o pé. Quem mexer o pé perde. Então vai lá, agora. Isso é um jogo estritamente de desequilíbrio, tá, pessoal? O objetivo é desequilibrar a pessoa a ponto dela mexer o pé dela. Esse foi o primeiro jogo. Vamos pro próximo. Próximo jogo é Decópolis, tá? Vamos pro próximo, tá? A mão não pode descolar, nem pode entrelaçar as dedos, tá? Tá certo? O jogo é o seguinte, sempre descolar a mão, qualquer um dos dois que mexer a perna perde. Então, ó, o que tá fazendo mexer a perna, tem que fazer o mexer. Também é um jogo de desequilíbrio. Terceira atividade, ó, de joelho. Não pode tirar o joelho do chão. Tem que tentar desequilibrar ele e desequilibrar, tá bom? Não pode fazer pegada de ponto, não tá bem. Então vai lá, rápido. Esse é um jogo que tem tanto desequilíbrio quanto projeção, pessoal, ó. Eu desequilibro e projeto no adversário. Você pode usar para trabalhar qualquer arte marcial. Bom, pessoal, esses são alguns jogos de desequilíbrio, tá? Na época eu tava com bigode, é que tinha um professor amigo nosso que ele usa bigode, o José, e aí todo mundo começou a pôr bigode para brincar com ele. A gente até criou um grupo, a Mustache Pride Crew. E, bom, e você vê que o professor ali é meio louco, aí vem os alunos mais loucos, aí sai todos esses vídeos aí que a gente fazia antigamente. Bom, pessoal, o próximo fundamento que a gente tem nas artes marciais de curta distância são os amortecimentos. Se a gente tem projeção, se há queda, há um movimento de derrubar o adversário no chão, consequentemente tem que existir o fundamento de amortecimento. Porque sem esse tipo de fundamento, a pessoa ao cair no chão pode se machucar, se lesionar, acontecer algum problema no desenvolvimento do combate, tá? E aqui eu também tenho um vídeo que eu vou passar para vocês, mostrando algumas atividades que você trabalha o fundamento do amortecimento, tá? Esse aqui também é um vídeo do meu canal, então não reparem nos alunos e no professor que é meio louco. E aí, você que gosta de jiu-jitsu, você tá no canal certo. Bom, galera, hoje é o segundo vídeo da série Começando com 2 pontos. E o que eu vou ensinar hoje? Como perder o medo de cair. Você tem medo de cair? Hoje eu vou ensinar como perder esse medo, beleza? Se você é esse inscrito aí, ousado e alegre, tem essa malemolência no coração, já deixe seu like. Se você não conhece o canal, se inscreva. Veja os vídeos que tem sobre jiu-jitsu, técnicas, pedagogia. Um monte de coisa. Olha, bom, pessoal, eu vou passar para vocês hoje uma progressão técnica pedagógica para você ir perdendo o medo de cair aos poucos, tudo bem? Quem vai me ajudar aqui é o Leozinho. Não, vai embora, ninguém parece. Bom, eu vou gravar ele. Bom, pessoal, quem vai me ajudar hoje é o Leozinho. E a gente vai começar com o Zenpo Kaiten Ukemi, que é o rolamento para frente, tá? O primeiro nível a gente vai fazer segurando a bola e rolando em cima do colchão. Aí, pessoal, a pessoa perdeu o medo, ela começa rolando no colchão. O segundo nível a gente vai fazer de joelho no colchão. O terceiro nível a gente vai fazer em pé no colchão.
próximo nível a gente vai fazer em pé, mas iniciando um pouco afastado do colchão. O próximo nível a gente vai fazer com obstáculo, pulando por cima da bola, caindo no colchão. Bom, pessoal, agora a gente tirou o colchão. Então, o primeiro nível sem colchão é fazer em pé, sem colchão. Último nível, a gente vai fazer um salto por cima da bola, sem o colchão. Olha lá, Leozinho. Cadê o grito do Caveira? Caveira! Não é? Ai, pai, pai. Forte abraço. Vai. Pessoal, agora vamos fazer um exercício que chama de action. Até aí, pessoal, ele estava fazendo amortecimento sozinho. A gente vai se movimentar, eu vou falar a queda que eu vou aplicar, e vou aplicar com ele esperando para tomar a queda. Agora, ele vai fazer amortecimento efetivamente tomando a queda, ó. Tá? Mas é um treino combinado. Eu falo a queda que eu vou fazer, ele sabe a técnica que eu vou fazer, então ele já fica preparado para cair nessa técnica, tá? Então, é um treino combinado para melhorar as técnicas de amortecimento. Bom, pessoal, essas são algumas estratégias pedagógicas para você que perdeu medo de cair aos poucos, tá bom? Esse foi um vídeo falando sobre o fundamento do amortecimento, tá? E você vê que é uma progressão, né? Sempre que a gente vai ensinar, isso em qualquer fundamento de qualquer tipo de arte marcial, a gente nunca começa num nível avançado. A gente tem que sempre pensar que o aluno não sabe. Então, a gente começa, vocês viram, o primeiro nível, ele rolava num colchão. Então, ele já fazia a técnica de amortecimento, mas em cima de um colchão, tá? Por quê? Cair num colchão, para a pessoa, não é tão assustador. O colchão é macio. O tatame, ele já é mais macio que o chão. Mas, mesmo assim, tem gente que ainda tem receio. Então, a gente começa usando um colchão. Depois, a gente aumenta um pouquinho o nível. Tipo, coloca um obstáculo. Isso faz ele ter que saltar para cair no colchão. Vai fazendo ele perder o medo do pular, do cair de uma certa altura, né? A gente também coloca um obstáculo à distância, que faz ele começar a perder o medo de ter que saltar para frente, tá? E a gente vai fazendo atividades assim até ele chegar num ponto que ele não tem mais medo de cair, ele pode fazer sem o colchão, tá? E a partir do momento que ele começa a cair sem ter o colchão e começa a pegar segurança, a gente começa a aplicar essa técnica em situação real, tá? Esse é um trabalho progressivo de ensino para você fazer o seu aluno começar a perder o medo de cair. Mas você pode utilizar essa mesma ideia de construção de atividade para qualquer fundamento. O fundamento da pegada, para o fundamento do desequilíbrio, para o fundamento do soco, do chute, do ataque com implemento. Enfim, você pode sempre pensar numa progressão, indo do nível mais simples para o mais complexo. No final do vídeo que eu tirei antes aqui, a explicação é que, às vezes, vem um aluno fazer com você e ele não tem medo de cair. Tipo, ele já não tem tanta insegurança, ele consegue já cair de uma forma mais tranquila. Então, às vezes, você não precisa começar lá no colchão, aquele nível mais básico de todos. Você já começa no nível um pouquinho mais avançado. Então, dá para você fazer, às vezes, uma atividade com seus alunos como diagnóstico. Então, eu faço uma atividade de diagnóstico e sinto se aquele aluno, em qual parte do treinamento, em qual parte do aprendizado desse fundamento ele tem dificuldade. Porque, às vezes, nesses primeiros, ele nem sente muita dificuldade, para ele é tranquilo. Eu mesmo, que era uma criança arteira, eu já ia querer no último sem colchão já, na minha época de aprendizado. Mas, assim, vai de criança para criança, tá? Bom, continuando aqui, pessoal, a gente já falou da pegada, do desequilíbrio e projeções, o amortecimento, e agora a gente vai falar da movimentação de solo,
tá? A movimentação de solo, pessoal, é aquele fundamento que remete à luta de solo, quando as duas pessoas estão no chão. Eu separei aqui uma atividade para vocês, que é uma atividade que é utilizada de aquecimento, muitas vezes, e que já começa a preparar o aluno para ter essa noção de movimentação no solo. Em duplas, um aluno fica em pé, esse aluno dá um passo, e o aluno que está com ele em dupla deve acompanhar rastejando no chão. Uma coisa que é importante frisar é que a movimentação de solo, ela é muito abrangente. Tem movimentação de solo com você de costas no chão. Existe a movimentação de solo que você realiza você de joelhos ou em pé e o seu adversário no solo. Então você realiza um trabalho de luta de solo, mas você basicamente não está de costas no solo. Enfim, essa movimentação de solo, ela engloba todo o combate de solo, então ela é muito abrangente. Então, você consegue achar N atividades, pensar em N atividades que o aluno pode fazer para ir se familiarizando com o solo. Essa é uma atividade, especificamente, que o professor passou no aquecimento. Então, o que acontece? Ele está usando o aquecimento para trabalhar já um pouco da parte específica da modalidade, especificamente a movimentação de solo, principalmente para o aluno ir se habituando a estar no solo. Parece uma coisa, às vezes, um pouco distante, para a gente que já treina há muito tempo, já luta, mas muitas pessoas têm receio de estar no solo, de estar com o rosto próximo do solo. E na luta de chão, pessoal, isso acontece a todo tempo. Então tem que começar a ser algo natural para a pessoa que está praticando a luta de solo. Então atividades como essa começam a familiarizar o seu aluno com o solo em si, tá? E justamente vão melhorar esse fundamento dentro das lutas de curta distância. Por fim, pessoal, o último fundamento que eu tenho para passar para vocês, esse vídeo é muito legal porque esse professor que fez esse vídeo, ele fez com atividades na escola e sem tatame, sem material nenhum. Então, sem material de amortecimento em si, né? Então, é uma atividade muito legal para vocês observarem e ver como dá para a gente trabalhar muitas vezes a luta em si, não como um todo, mas os seus fundamentos dentro da escola. Vou compartilhar minha tela com vocês. Esse é o nosso último fundamento que eu vou falar hoje para vocês. Oposição. Essas brincadeiras têm como característica o ato de confrontação, podendo ser praticado por duplas, trios ou até mesmo em grupos. Senhoras e senhores do Brasil, a UFC has primeiro takedown, puxar pro chão, ali no single leg, puxando uma perna, takedown, puxar pra baixo, botar pro chão, encher pra frente, que a gente não esperava que acontecesse. Pessoal, essa atividade que eles estão fazendo, vocês estão vendo que está sendo dentro do círculo, né? É uma atividade que o objetivo é derrubar a pessoa ou fazer a pessoa sair do círculo. Não esqueça de deixar o seu comentário, compartilhar e pesar o dedo no like. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E não se esqueça, são 3 atividades, portanto, assista o vídeo até o final, hein? Grande abraço! O objetivo do jogo, quem encostar primeiro no cone perde.
Aí ele mudou a regra, ó, não pode encostar no cone. Daiane, cumprimenta. Tenta pegar ela. Bora. Bora. Será que será o grande campeão? Vamos, Rafael, última força. Ainda não! Que defesa fantástica! Senhoras e senhores, é a luta do século. Valendo! Agora um tem que pegar a bola do outro. Quem conseguir ficar com a bola, vence. Esse vídeo é muito legal, porque mostra o professor trabalhando jogos de oposição dentro da aula de educação física. E ali, especificamente, ele estava trabalhando o fundamento de controle e domínio de espaço, e dentro dessas atividades, a gente também viu alguns outros fundamentos, por exemplo, o fundamento do desequilíbrio, a gente viu aquela atividade de tirar a pessoa do círculo ou derrubar a pessoa, pode ser tanto uma atividade que esteja com foco para trabalhar o desequilíbrio em si, a projeção, ou o controle e domínio de espaço, tá? Ou os dois ao mesmo tempo, tudo bem? Bom, pessoal, basicamente nas lutas de curta distância, a gente encontra esses 5 fundamentos. Vou repetir eles aqui para vocês, ó. Pegada, desequilíbrio e projeção, amortecimentos, movimentação de solo e, por fim, controle e domínio de espaço. Esses fundamentos, basicamente, resumem as lutas de curta distância. Você, muitas vezes, como professor de educação física, não tem um conhecimento aprofundado em nenhuma arte marcial, seja no judô, no karatê, no muay thai, mas muitas vezes, pensando nesses fundamentos, você consegue elaborar atividades para propiciar uma vivência em lutas para os seus alunos. Por exemplo, nessa aula de educação física, o professor ele não estava trabalhando o judô, o karatê, o muay thai em si, ele estava trabalhando fundamentos que estão presentes nas lutas, principalmente nas de curta distância, naquelas atividades, tá? E essa que é a ideia principal da disciplina de lutas, é que vocês, mesmo sem ser um faixa preta, que vocês compreendam os fundamentos e, a partir dele, consigam imaginar e desenvolver atividades para trabalhar, seja em escola, seja numa recreação, num clube, enfim, qualquer lugar que você possa fazer um processo de vivência das lutas. Obviamente, se você for dar aula de luta para pessoas que querem se formar naquela luta, por exemplo, você vai dar uma aula de karatê, uma aula de judô, para um grupo que está fazendo um processo de iniciação ou especialização nessa luta, é óbvio que será necessário que você tenha uma experiência prévia nessa luta, que você tenha uma faixa elevada já nessa luta, porque vai ser necessário que você transmita os fundamentos específicos dessa luta, os costumes, a cultura, todos esses quesitos que estão presentes na luta. Então, o curso de educação física por si só, ele não será suficiente para você transmitir a luta de forma especializada. Se você for dar uma aula de jiu-jitsu, você ser só professor de educação física é suficiente? Não é. Mas se você for professor de educação física e tiver um conhecimento nessa arte marcial, esse é o casamento perfeito, porque uma coisa agrega a outra. Você ser professor de educação física vai fazer você ter uma melhor orientação para elaborar suas aulas, para pensar na aula, para criar estratégias de ensino, estratégias de segurança, caso ocorra alguma coisa, ter noção de primeiros socorros, e ter a noção da arte marcial vai te dar a base, a bagagem para você transmiti-la, tá? Isso é uma coisa até importante da gente falar, porque eu vou dar um exemplo aqui da medicina. Quando a pessoa ela se forma em medicina,
ela faz os anos de faculdade, faz a residência e ela se forma. Quando ela se forma, ela sai especialista em alguma área? Ela não sai, ela sai como clínico geral, tá? E a partir do clínico geral, ela pode se especializar em alguma área para trabalhar especificamente naquela área. Por exemplo, ele pode se especializar e virar um ortopedista, pode se especializar e virar um oncologista, um dermatologista, mas é necessário que primeiro ela aprenda uma base e posteriormente ela aprenda se especialize numa área. A educação física e as lutas segue essa mesma lógica. A educação física é como se fosse uma base para você. Se você quiser trabalhar lutas de forma especializada, com atletas, ensinar a luta, preparar pessoas, às vezes, para uma competição, para uma apresentação, é importante que você se especialize nessa modalidade. Assim como o Ortega é especializado no Kung Fu, eu sou especializado no Jiu-Jitsu e Judô, o professor Ushida fez bastante tempo de Judô, de Kendo e Aikido, outras artes marciais. Enfim, essa especialização é necessária, tá? Bom, por fim, pessoal, a última coisa que eu tenho aqui para passar para vocês é um vídeo sobre o ensino das lutas. Então, mostrar o quanto é mais interessante a gente ensinar as lutas sempre em forma de jogo, em forma de brincadeira, porque o ensino é muito mais dinâmico, tá? Esse é um videozinho que eu gravei com alguns alunos meus. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Isso é mais vantajoso e importante na hora de ensinar qualquer arte marcial, tá bom? Quem vai me ajudar hoje é o Leozinho e o Éder, tá bom? Eles vão fazer aqui uma repetição de clássica, de entrada de golpe, eles vão fazer entrada de baiano, de soco pegar. É uma queda que pega as pernas, pessoal. De forma clássica, como o pessoal treina dele. Que é o treinamento realizado de forma tradicional, tá? Cada um repetindo a técnica. Aí, tá bom? Pode parar. Pessoal, vocês separaram que esse tipo de treinamento, esse tipo de ensino, é totalmente mecanizado. Muitas vezes o aluno faz uma vez, duas, não sei nem está pensando mais, você está fazendo de qualquer jeito. Nesse tipo de ensino, você tem conflitos, raciocínio, flexibilidade, você tem de muitas formas. A ideia, na verdade, é que ele consiga fazer esse contexto com o adversário sem reagir de forma mecanizada, que ele consiga aplicar isso na luta, onde o adversário não está parado, é imprevisível, tem tempo, tem pressão e tudo mais. Vou passar para você de um jeito muito mais divertido que você consegue treinar muito melhor nesses aspectos. Aí, pessoal, passei uma atividade na qual um tem que tentar tocar no joelho do outro, mas sem o outro deixar. Vocês percebam que é muito mais contextualizado com uma luta. Aprender através do jogo. Quando eles fizeram o jogo de toque no joelho, eles estavam trabalhando estratégia, flexibilidade, resolução de problemas, eu não sabia o que o adversário ia fazer. E outra, é muito mais legal. Treinar repetindo posição, você treina lá. Gente, às vezes é chato. Quando você vai dar aula para a criança faz uma, duas, três. Na quarta, ela já não quer mais saber de nada, já acha que a luta é chata. E a luta não é para ser chata, a luta é para ser legal, é para ser uma coisa gostosa, é para a criança aprender, e gostar, tá bom? Então, quando a gente treina com o jogo, a gente não está só brincando, a gente não está fazendo uma coisa repetitiva, a gente está aprendendo muito. Então, através desse tipo de atividade, você consegue treinar seu aluno muito mais do que fazendo, por exemplo, somente repetições mecanizadas. Não que as repetições não sejam importantes, só que somente elas não suprem o que o aluno vai precisar na hora do combate, na hora do campeonato, por exemplo, no qual vai ter previsibilidade, vai ter estratégia, vai ter um adversário que ele não conhece, vai ter pressão, entre outras coisas. Só para finalizar, o jogo ele não se restringe à faixa etária de criança, não é só para criança. O jogo é para qualquer faixa etária, de criança a adulto até idoso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal. Aqui nesse vídeo, eu mostro a diferença de treinar de forma mecanizada, que é o famoso analítico, que vocês já devem ter estudado bastante, e de forma
do jogo, tá? E o grande problema, pessoal, não é nem o ensino mecanizado, o ensino do jogo em si. O problema é quando você utiliza apenas um método de ensino. Por quê? Porque nenhum método ele é completo. Nenhum método abrange todas as possibilidades de aprendizado daquele aluno. Então, quando você se restringe a ensinar, por exemplo, só de forma mecanizada, e nesse vídeo eu enfatizei bastante, porque os professores de luta, em geral, utilizam muito somente esse sistema. Você limita o seu aluno. Tem coisas que ele está treinando ali que ele não vai conseguir utilizar nas aulas ou no combate. Por quê? Porque o combate é imprevisível, o combate é diferente, a dinâmica é diferente. Tem estratégia, tem tática, tem cansaço envolvido, enfim, tem várias outras coisas que nesse treino mecanizado ele não consegue abranger. Porém, num treinamento mais dinâmico, com o jogo, você consegue abranger alguns aspectos táticos, alguns aspectos técnicos, alguns aspectos relacionados à dinâmica da luta. Então, o ideal, pessoal, não é utilizar um ou utilizar outro, mas sim um casamento desses tipos de ensino, que podem, inclusive, englobar outros, aqui eu estou só citando 2, mas pensando num aprendizado mais global do seu aluno, que o seu aluno aprenda as mais diferentes formas de luta que ele possa usar na competição ou no treinamento dele, né? Bom, professor, basicamente era isso que eu tinha para passar hoje para vocês sobre lutas de curta distância. Eu vou até abrir meu Instagram aqui, achar o videozinho do... Legal, Juninho. Não, foi ótima, né, a apresentação. Acho que ele contempla, né, tudo que a gente gostaria de falar sobre as lutas de curta distância. E, Juninho, eu estava pensando, né, essa questão da popularização das lutas, né, dos esportes de curta distância. Por que você acha que é tão popular, né, essa coisa de você colocar o seu filho no judô, por exemplo, né? Popular no sentido de que muitos pais colocam no judô e às vezes as meninas no balé, né? Uma coisa que hoje está mudando, graças a Deus. Mas o que você acha que isso ainda acontece, né? E eles não colocam, por exemplo, no Kung Fu ou no Taekwondo, né? Você ainda acha que isso acontece? Que na minha época era muito comum. Sim, professor, isso acontece muito e, ao meu ver, é uma questão estritamente cultural do nosso país. Aqui a gente pensa, você quer ensinar um esporte que traga disciplina, a palavra que o pai pensa é sempre essa, disciplina. Bota no judô. Como se, às vezes, o pai às vezes, não tenha consciência que outros esportes também trazem disciplina, né? Inclusive o jiu-jitsu, para criança, é sempre pensado assim, não, jiu-jitsu é coisa relacionada à briga, à defesa pessoal, não é para disciplina. Disciplina põe no judô. Então, acho que é uma questão muito cultural e muito enraizada na nossa sociedade, essa questão do, essa luta é para disciplina, a outra luta é para briga. Futebol não aprende disciplina, vôlei não aprende disciplina, é luta. Sim. Menina não faz luta, menina faz balé, menina faz ginástica. Sim. Eu acho que é uma questão estritamente cultural e que não reflete a realidade. Muitas vezes você pode achar uma academia de judô que a última coisa que o professor ensina é disciplina. Sim. Ou você pode achar, às vezes, uma academia de jiu-jitsu e um professor que ensina muito mais os valores que os pais geralmente almejam, que é disciplina, respeito, uma boa conduta, do que uma academia de judô ou uma academia de kung fu. Então, ao meu ver, é uma coisa que ela não se limita à modalidade, mas sim ao profissional. Se você tiver um bom profissional, independente da modalidade que ele está ensinando, ele vai conseguir transmitir esses valores, ele vai conseguir passar aquela modalidade de uma forma completa para o aluno, e não em si a modalidade, porque o judô em si só, por exemplo, o judô, o que é o judô? O que é o jiu-jitsu? O jiu-jitsu é aquilo que o professor ensina. Então, ele depende do professor e não especificamente da modalidade. Mas é uma questão da gente começar a mudar esse pensamento, principalmente dos pais, né? Sim, não, perfeito. Acho que essa é a colocação mesmo, né? Às vezes é o estereótipo, né, da questão então, o que é bom para a disciplina? É aquela atividade, né? Sim. Então, vai meio que num senso comum, né, um pouco meio estúpido, assim, é meio que simplesmente
reproduzindo algo sem muita consciência. E o que é mais importante, como você citou, né? Não depende se ele tem um perfil, né? Parece que isso aqui é mais para menino, para menina, se tem disciplina, não tem disciplina. Não, o mais importante é quem é o profissional, né? O professor, de fato. Então, você vai ter ótimos professores, né? Que independente da atividade, da modalidade, eles podem, né, ter um perfil pouco mais voltado para a questão da educação, da disciplina, né, do se controlar muitas vezes, e outros, né, que às vezes tem toda aquela tradição, mas o profissional ele não está preocupado com isso, está preocupado simplesmente com a questão mecânica, o tecnicista de movimento, sem se importar com a questão dos valores, né, humanos muitas vezes. Então, eu acho isso importante. Depois, Juninho, eu queria que você falasse, citasse quais foram os canais que você utilizou, né? A gente pode depois escrever, mas que você falasse, porque como vai ficar gravado, é legal a gente falar. Outra coisa que eu observei, que eu acho que é bem interessante, é que dentro dessas atividades que você mostrou, da curta distância, né, todas elas se mostram muito interessantes do ponto de vista das capacidades e das habilidades físicas, né? Ou seja, tem muito trabalho ali que é coordenativo, né? Tem trabalho de força, você tem trabalho de agilidade, você tem necessariamente, né, tomada de decisão, né? São situações abertas onde você tem que fazer, né? E é o que eu falo, né, por exemplo, você quando aprende a questão das quedas, né? Ou seja, aquilo que a gente sempre conversa, né? Eu, você, o Ortega, principalmente nossas pizzas, né? Pós-aula, que vamos deixar para o ano que vem, mas de qualquer forma, eu acho que a gente fala assim, uma pessoa que aprendeu, né? De forma correta como se deve cair, né? Então, em qualquer situação do seu dia a dia, você evita, né, maiores danos ao seu patrimônio físico, né? Ou seja, você cai e se protege. Eu mesmo, que já tive um histórico relativamente longo de judô e de jiu-jitsu, mesmo em situações do dia a dia, quando eu vou cair, já tem aquela situação do rolamento, né? Minimizando um dano maior, né? Como quebrar um determinado osso, uma luxação, coisa assim. Então, é interessante que, pô, hoje eu já não sou mais um menino, mas mesmo nas situações ainda eu consigo me proteger, lógico, né? Também tem aquela coisa, me mantenho ativo, tudo mais, né? Então, você não cai, né, chapado. Então, eu espero que quando eu tiver, se eu chegar, né, a velhice ali, se tiver uma situação dessa, eu consiga ainda fazer o recrutamento, né, através de toda essa rede neural para que eu não caia e não quebre nada. Não, mas eu achei muito interessante, Juninho. Gostaria de convidar o... Você queria falar alguma coisa, Juninho, aproveitando? Achei engraçado isso que você falou, professor, porque aqui em Jaguariúna tem um time de futebol, que é o time da cidade e tal. Aí um dia me chamaram numa reunião lá no time, que eles queriam criar estratégias para melhorar o time. E um dos principais problemas era a quantidade de jogador afastado por lesão. Aí eu propus para eles, olha, vamos fazer um mês, uma vez por semana só, seriam 4 aulas, de amortecimento, eu vou ensinar eles a cair no chão sem se machucar. No futebol você cai muito, né? Os treinadores ficaram horrorizados. Teve um treinador que foi até bravo comigo. Ele falou assim, eu não troco uma sessão de treinamento minha por uma aula de cair no chão. Aí eu falei, bom, tá aí, né? Mas deu certo? Você conseguiu fazer ou não? Não, negativo. Negativo. Acharam um horror. Sério? Pô, mas que é uma visão curta, na verdade, né? Mas legal. Ortega quer comentar, Sabrina quer comentar, e só não esquecendo, Juninho, da gente falar quais os canais que você usou só. Pessoal, o Ibrahimovic, ele é famoso por essa pluralidade de atividades. Ele não fez só o futebol, ele usa, por exemplo, da arte marcial para jogar futebol. Era esse trabalho que o professor Juninho queria fazer. Sim.
Não, e é uma coisa interessante, até casando com o que o professor Ushida falou, que a pessoa que aprende judô é a mesma pessoa que joga bola, é a mesma pessoa que é pai, é a mesma pessoa que estuda. Você não é uma coisa no judô e depois na sua casa você é outra pessoa e depois em outro lugar você é outra pessoa. As coisas, existe até uma teoria da pedagogia do esporte que chama isso de transfer. A habilidade que você aprende em uma modalidade, ela não se restringe àquela modalidade, ela serve para você. Então, que nem o professor deu um exemplo, que as técnicas de amortecimento que ele aprendeu no judô, às vezes ele usa no dia a dia dele. Às vezes vai cair no chão, tropeça, tá brincando com o filho. Tem vários casos, inclusive, de pessoas que sofreram acidentes de moto, inclusive gravados, que eles caem rolando e não se machucam, usando técnica de judô. Tem vários. Tem até um vídeo famoso que a moto bate do lado do carro e o motociclista voa por cima, ele cai, rola e fica em pé e volta lá pegar a moto. Então, são casos que demonstram que o que você aprende na arte marcial, às vezes, ela pode ser útil para várias outras coisas da sua vida, não se restringe à arte marcial. Eu tentei explicar isso pro rapaz de futebol, ele não gostou. É engraçado. Às vezes faltou um pouco da própria pessoa entender qual que é realmente, né? A pessoa às vezes está tão fechada na questão da modalidade que ele não consegue ver o outro, né? Mas acho que no futuro isso pode mudar, né? Sabrina, você gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação antes da gente finalizar? Oi, acho que não. Foi uma aula muito legal, muito visual, assim, acho que aproximou muito da modalidade. Parabéns, Jorlinho, gostei muito. Só Obrigado. agradecer. Obrigada. Uhum. Vou falar aqui os canais, professor? Vamos, aproveita. Ó, os canais, pessoal, os vídeos que eu passei, que eu fiz, o canal chama Budô Ensina, tá? Teve um canal que eu passei aquela brincadeira do judô, que fazia com as faixas, e o aquecimento, chama Oto Judô, com 2 T, O-T-T-O, Judô. E, por fim, aqueles jogos que são feitos na escola, o canal chama NR2 Professor Newton. NR2 Professor Newton. Pode olhar no YouTube, que está lá. Eu tenho aqui o videozinho do Cazaquistão, professor. Posso passar de curiosidade? Passa sim, que é bem legal. É muito legal. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem um pouco da modalidade Kazakh Kurese, tá? Ele tá pequeno aqui porque eu peguei do Instagram, não sei como aumenta. Aqui, ó. Isso aqui é o tablado, ele é redondo. Um atleta de azul, eu tô de azul, né? O outro tá de vermelho. O atleta da Sérvia. E é um kimono curto, ó, e tem shorts. É uma luta um pouco diferente. Não vale pegar as pernas. Aí vai ter uma projeção. O atleta da Sérvia entrou uma queda, nós saímos da área. Que é o próximo videozinho, ó, que vai ter uma projeção, acho que essa projeção é minha. Então vocês veem que é uma luta, ó, de curta distância, mas ela é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Esse luta de shorts, não tem cor de faixa, então um luta de faixa vermelha, um de azul, só para mostrar que um atleta é diferente do outro. E o kimono, ele é regata, ele é mais curto, né? Esse é o Kazakh Kurese, lá do Cazaquistão. Já tinha visto, professor? Eu já tinha visto porque você já tinha me mostrado. Mas, de fato, eu não conhecia. Sim. Gente, agradeço aí imensamente a aula, o Juninho. Eu acho que, como a Sabrina falou, como a Ortega fez as considerações, foi bem concatenado, né? A gente conseguiu apresentar e contextualizar os vídeos dentro da sua fala.
utilizando o recurso visual que aproxima um pouco mais os estudantes nesse momento aí de distanciamento, né? Sim. Agradeço a todos. O pessoal aparece aí para dar um tchau, todo mundo. Nos falamos, hein? Tchau, gente. Até mais, hein? Tchau, até mais. Valeu. Tchau, tchau, gente.